Capítulo 5. Perspectiva. Tenha um novo olhar sobre o relacionamento. Stacy Martino. Se você mudar o jeito de olhar para as situações para as quais você olha vão mudar. Dr. Wayne Dyer, escritor de sucesso e palestrante. É preciso coragem para suportar a dor aguda da autodescoberta em vez de escolher a dor opaca da inconsciência, que duraria o resto da nossa vida. Marianne Williamson, autora do livro Um Retorno ao Amor. Há 16 anos, eu só queria sair da dor que sentia no meu relacionamento amoroso. Eu queria um relacionamento forte com muito fogo e paixão. Eu queria o sonho. Um relacionamento de sonho em que meu parceiro me apoiasse 1000%. Ele iria me proteger, defender e lutar por mim no mundo. A maior alegria dele seria me ajudar, apoiar e abrir caminho para a realização dos meus sonhos. Eu desejava que ele me amasse apesar das minhas falhas, cuidasse de mim e fosse o meu número 1. Claro que eu faria tudo isso por ele também. Eu queria que nós enfrentássemos o mundo unidos e vencêssemos. Meu parceiro seria a pessoa com quem eu mais amaria conviver. Nós sairíamos em aventuras, explorando o mundo juntos. Nós sentiríamos prazer em levar diversão, risos e empolgação para a vida um do outro. Eu sonhava com uma paixão febril, sem limites e com um sexo incrível que nos levaria ao limite do êxtase. Parece ótimo, não é? O único problema era que eu não sabia se isso era possível, pois nunca tinha visto um relacionamento assim na vida real. Mesmo que fosse possível, eu não fazia ideia de como criá-lo. Você se identifica com isso? Se for esse o caso, você não está sozinho. Após interagir com milhares de pessoas neste trabalho, sei que a maioria das pessoas deseja uma versão desse meu sonho, se estiverem sendo francas. Embora os detalhes do sonho possam ser diferentes do meu, no fim das contas as pessoas querem tudo: amor, apoio, alinhamento, diversão, bom humor, intimidade e sexo incrível. Agora, se elas não estiverem sendo francas, vão dizer logo de cara que não desejam esse sonho. Mas estão mentindo. Eu sei disso porque fui uma dessas pessoas. Aos 20 e poucos anos, eu dizia que não acreditava no casamento nem no amor. Tentei me convencer de que não precisava de amor e que minha vida era completa sem ele, mas a verdade é que eu estava mentindo para mim mesma. Por que as pessoas mentem para si mesmas sobre não desejar esse sonho? Algumas são amargas e cínicas. Outras estão apavoradas e vivem se protegendo. Muitas estão desconectadas do desejo e se entorpecendo com distrações e vícios. O amor e a paixão ficaram associados a muita dor, então as pessoas se distanciam desse sonho. Na verdade, até para admitir a sua existência esse sonho ficou doloroso demais, então quase todo mundo mente de uma forma ou de outra e decide que não deseja isso. Contudo, é da natureza humana querer amor e paixão. Estudos mostram que isso está programado em nosso DNA. O amor é uma necessidade humana. Se não o recebemos, começamos a definhar e morrer, conforme provado por estudos realizados com bebês em orfanatos. Em instituições onde apenas as necessidades fisiológicas básicas humanas eram atendidas sem amor, toque físico e conexão humana, quase metade dos bebês morria, apesar de não haver motivos físicos para a morte. O amor é a única emoção transcendente. Ele tem um poder que nenhum outro sentimento tem de nos levar a outro lugar, outro nível. Ele cria euforia. Todo ser humano precisa de amor, mas e a paixão? Ela também não é opcional. A paixão é a força vital de qualquer relacionamento amoroso. Se a paixão diminuir ou desaparecer, o relacionamento morre. Todos os dias eu ouço pais ocupados tentando se convencer de que podem ficar sem sexo. Ao questionar mais, descubro que o sexo e a paixão definharam no casamento e eles não fazem ideia de como retomá-los. A ideia de passar o resto da vida sem paixão assusta, e há de terminar o casamento também. Eles estão presos no dilema de estarem cansados demais para fazer sexo e ocupados demais para investir tempo nisso. Estão absolutamente exaustos e não precisam de mais uma tarefa. Então, eles resolvem que o certo é crescer e decidir que o sexo não é tão importante assim.
e se dedicam ao trabalho, às crianças, à casa e à abundância de afazeres disponíveis para todos. Quando se dão conta, meses e meses se passaram e o sexo ficou cada vez mais raro. E, quando ele acontece, está longe de ser ardente. Fico de coração partido quando vejo pessoas bem-intencionadas destruindo relacionamentos perfeitamente bons e amorosos dessa forma. Elas ficam por um fio sem nem saber como chegaram ali. Eu ensino uma ferramenta que ajuda a impedir essa queda: salada ou lixo. O que esse negócio de salada ou lixo tem a ver com seu relacionamento? Uma piada antiga diz: qual é a diferença entre a salada e o lixo? A resposta é: o tempo. A diferença entre a salada e o lixo é o tempo. Entendo. O mesmo vale para um relacionamento carinhoso ou amoroso, mas sem paixão, e o que está por um fio, porque um ou os dois parceiros pensam em terminar o tempo. Por quê? Quando você para de viver a paixão e de fazer sexo com a única pessoa que você deveria ser capaz de fazer, começa a surgir uma dor entre vocês. Você se sente rejeitado e traído, e com o tempo isso se transforma em ressentimento. A partir daí, a distância só aumenta. Vocês acabam tendo vidas paralelas, vivendo sob o mesmo teto, criando filhos, seguindo o dia a dia e tentando não se esbarrar. Cada esbarrão é um lembrete doloroso de que vocês não estão mais dividindo a vida. Vocês continuam nesse desespero silencioso até o fio que os unia se romper, o que geralmente acontece quando os filhos saem de casa. Aí vocês refletem sobre o relacionamento e perguntam: eu consigo viver assim por mais 40 anos? Então você se dá conta. Bam! Com o tempo, seu relacionamento foi de salada para lixo. Agora você questiona se consegue ficar no relacionamento e até se este é o parceiro certo. Infelizmente, ir de salada para lixo é uma progressão orgânica. Sem o treinamento e as ações estratégicas adequadas, os relacionamentos sérios e de longo prazo progridem naturalmente nessa direção. É por isso que Paul e eu somos tão apaixonados por ajudar as pessoas a retomarem a paixão no relacionamento. Ouça bem, paixão não significa fazer sexo apenas pelo sexo. Claro que sexo é maravilhoso, e você vai ser muito mais feliz quando estiver fazendo bastante sexo incrível. Mas isso vai muito além do sexo. O sexo é um sintoma, não a causa. Queremos parar a epidemia de relacionamentos que estão deixando de ser salada e se transformando em lixo pela ausência da força vital chamada paixão. Se este for o seu caso, saiba que você não está sozinho. Aviso: até uma busca rápida no Google sobre as últimas pesquisas revela que pais ocupados não estão fazendo sexo. Então, se vocês não fazem sexo ou fazem muito pouco, na sua opinião, ou se não estão fazendo aquele sexo ardente, você não está sozinho. E não é culpa sua. Porque os que relacionamentos amorosos sérios e de longo prazo vão perdendo a paixão ao longo do tempo. Para explicar esse fenômeno, criei uma ferramenta chamada gangorra do amor e da paixão. De modo simples, o amor e a paixão funcionam como uma gangorra em relação inversa. A igualdade cria o amor, enquanto a diferença cria a paixão. Em outras palavras, ter pontos em comum cria amizade, e a amizade é a base do relacionamento amoroso. À medida que o relacionamento amoroso se aprofunda, vocês começam a acumular mais e mais pontos em comum, experiências e atividades compartilhadas, além de pessoas. Vocês acabam morando juntos, criando filhos e dividindo quase todos os aspectos da vida. À medida que aumentam os pontos em comum, vocês se aprofundam cada vez mais no amor, o que é ótimo. Mas sabe o que não sai ganhando com isso? Adavinhu, a paiseo. A paixão vem das diferenças. Quando o relacionamento é novo, existem muitas diferenças entre os parceiros. O que eles dizem e fazem, as pessoas que conhecem, onde moram e os lugares que frequentam são todos diferentes e novos um para o outro. As novidades e diferenças criam muitas fagulhas e alimentam a paixão. Ao longo do tempo, a novidade desaparece e as diferenças somem, diminuindo a paixão no seu relacionamento. O amor fica mais forte, mas a paixão diminui devido à gangorra do amor e da paixão. Quando um sobe, o outro desce. Se isso acontece com você, por favor, não se desespere.
Embora essa seja a progressão natural de um relacionamento sério, é possível virar o jogo. Você pode aumentar a paixão de acordo com a profundidade do seu amor ao cultivar as diferenças. Download bônus. Para assistir ao vídeo de treinamento sobre a salada e o lixo, além de aprender mais sobre energia masculina e feminina, visite relationshipdeveloper.org, tem bônus em inglês. Nós ensinamos várias ferramentas e estratégias para ajudar os alunos a cultivarem as diferenças e reacenderem a paixão. Cultivar a diferença entre a energia masculina e feminina é de longe a mais poderosa de todas e vai gerar o maior benefício. Todos têm a energia masculina e a feminina dentro de si, mas a maioria dos seres humanos tem uma energia central autêntica e dominante, que é masculina ou feminina. Não importa em qual corpo você veio, é questão de saber qual a sua energia autêntica central e dominante. Observação. Às vezes eu uso o atalho de me referir aos homens para a energia masculina e às mulheres para a energia feminina. Nem sempre é o caso, pois o gênero nem sempre determina a sua energia autêntica central. Por favor, não deixe meu vocabulário impedi-lo de obter o que precisa deste material. Se você é uma mulher com centro masculino ou um homem com centro feminino, troque meu vocabulário de modo a atender sua necessidade. O que importa para este conteúdo é a sua energia central autêntica, não a sua embalagem. A energia masculina e a feminina são imensamente diferentes. Elas são iguais? Sim. São idênticas? De jeito nenhum. O que é a energia masculina? A energia masculina é toda voltada para ter os pés no chão, ter determinação, decidir, agir, enfrentar obstáculos e avançar. Além disso, o masculino maduro é programado para servir, proteger e prover, sendo alimentado e movido pela integridade, honra e liberdade. Paul vai se aprofundar nas diferenças entre o masculino imaturo e o maduro no capítulo 8. O que é a energia feminina? A energia feminina diz respeito a ser uma pessoa aberta, vulnerável, receptiva, criativa, útil, colaborativa e comunicativa. Quando você consegue cultivar a diferença entre as energias masculina e feminina no relacionamento, pode reacender a paixão e recuperar a velha chama. No capítulo 8, Paul e eu vamos levá-lo a um mergulho mais profundo nas energias feminina e masculina e ensinar a realinhá-las com a sua. Não posso impedir que você pule direto para esse capítulo, pois sei que muita gente faz isso, mas este livro é feito desta forma por um motivo. A maior oportunidade de ter sucesso e mudar a energia consiste em primeiro entender e apreciar as diferenças entre você e seu parceiro. Essa lição começa agora. Principais lições sobre as diferenças entre masculino e feminino. Primeira lição: homens e mulheres são completamente iguais, mas totalmente diferentes. A cultura ocidental moderna nos ensinou a minimizar ou desprezar as diferenças, como se elas fossem sinônimo de inferioridade. Porém, nós não somos os mesmos, e tentar suprimir nossa energia central e viver de modo inautêntico tem um custo, sobretudo no relacionamento amoroso. Depois de trabalhar com milhares de pessoas, posso afirmar que a raiz de boa parte da dor nos relacionamentos é a falta de compreensão sobre as diferenças entre masculino e feminino. Esperamos que nossos parceiros pensem e se comportem como nós. Então, sempre que eles fazem, dizem, sentem ou processam algo do modo como não fazemos, nós os julgamos, achamos que estão errados e sentimos raiva, mágoa ou frustração. Começamos a ter pensamentos do tipo: por que você diz que? É tão irritante quando você. Você nunca. Porque você simplesmente não. ¿Parece familiar? É você avaliando o parceiro com base na sua visão de mundo em vez de entender e apreciar o jeito de ser dele. Todos têm uma forma particular de ver o mundo, englobando mentalidade, regras, valores, crenças, padrões, gatilhos, significados e emoções. Pense nisso como o programa que gerencia o seu show. Quando seu parceiro não pensa, age, sente ou processa do mesmo jeito que você, a tendência é reagir negativamente, pois você está avaliando o comportamento dele pela lente da sua visão de mundo. Como ele não agiu da forma que você imaginou, você interpreta isso como mau comportamento.
Vou dar um exemplo desse princípio usando as diferenças entre meus dois filhos por ser mais fácil de entender e menos provável de gerar resistência do que se eu usasse seu parceiro. Nosso filho Jake é um menino gentil, carinhoso, sensível e engraçado. Ele gosta de ler e de jogar videogame. Um abraço resolve quase tudo para ele, que não perde a oportunidade de elogiar, dizer o quanto ama você e ter cuidado com sentimentos alheios, além de ser um amigo bacana e confiável. Nossa filha Grace é uma espoleta e uma força da natureza. Tem um nível extraordinário de instintos protetores, é ousada, assertiva, confiante e gosta de aventuras. Programada para a sobrevivência, ela é forte, independente e exuberante. É meu trabalho ser a mãe de que meus filhos precisam. Jake e Grace são como a noite e o dia. Além da energia masculina e feminina, são crianças completamente diferentes. Portanto, não posso usar a mesma abordagem para os dois. Quando Jake tem problemas, eu ofereço um abraço e me sento para falar com ele, fazendo carinho e dizendo palavras amorosas e positivas, enquanto ele processa os próprios sentimentos até chegar a um estado melhor. Quando Grace tem problemas, eu dou espaço e me sento ao seu lado enquanto ela processa tudo internamente, por conta própria, até chegar a um estado melhor. Eu poderia insistir em tratar os dois da mesma forma, mas seria teimosia esperar que eles cedessem na própria autenticidade para aceitar meu jeito de criá-los. Isso só geraria frustração e sofrimento para todos. E me definiria como uma mãe pouco iluminada, egoísta e infeliz. Ao me comprometer a aprender as diferenças entre meus filhos e criá-los de acordo com elas, posso trazer à tona o melhor de ambos, ajudá-los a florescer como indivíduos e criá-los com mais prazer e muito menos trabalho. A escolha é minha. Embora essa abordagem seja mais trabalhosa, leva a resultados que valem a pena. Afinal, eu não tive filhos para viver de modo egoísta e ter dificuldades diárias como mãe. Me tornei mãe sabendo que seria algo extremamente difícil e me compromete a fazer o melhor que pudesse. Não por mim, mas por eles. Bom, o mesmo vale para o seu relacionamento amoroso. Seu parceiro é diferente de você, assim como todas as crianças são diferentes umas das outras. Você pode continuar tratando o parceiro como se fosse igualzinho a você, dificultando tudo, lutando com a falta de resultados e sofrendo o tempo todo, ou pode se comprometer a entender as diferenças e mudar para trazer à tona o melhor dele. Essa abordagem vai trazer resultados impressionantes e mais alegria ao seu relacionamento. A escolha é sua. Segunda lição: entender que as diferenças entre o masculino e o feminino acontecem gradualmente. Você não vai de A a Z nessas diferenças de uma hora para outra. É um processo e, como toda mudança, acontece gradualmente, dentro de uma escala. Etapa 0: sem consciência. Você não tem consciência das diferenças entre o masculino e o feminino nem sabe trabalhar com elas. Você não está dentro da escala da mudança a esta altura. Então é a etapa 0. É nesse ponto que as diferenças entre seu parceiro e você tendem a ser enlouquecedoras, porque não fazem sentido para você, que se pega questionando: por que você faria isso? Essa é a dor de estar na etapa 0 da escala da mudança. A boa notícia é: quanto mais você aprende, melhor fica. Primeira etapa: consciência. Você está na primeira etapa depois de ler até aqui. Agora você tem consciência de que existem diferenças, mas ainda não sabe quais são ou como usá-las. Parabéns! Você está na escala. Segunda etapa: compreensão. É quando você entende as principais diferenças entre o masculino e o feminino. Ela só acontece depois de receber uma educação profunda para relacionamentos. Contudo, quando você para na compreensão e não progride para a aceitação das diferenças, a situação fica assim. Neste cenário, o marido e a esposa foram à loja Home Depot e ela comentou que adora hortênsias, esperando que ele entendesse a dica e a presenteasse com essa flor no Dia das Mães. O marido só ouviu que a esposa gosta de hortênsias. Bom saber! Quando eles passaram pela seção de exaustores, ela lembrou que precisava de um novo e, como ele é programado para servir, imediatamente colocou no carrinho. Ela ficou magoada, pois ele não só não deu o que ela desejava, como ofereceu um presente entediante e impensado. Afinal, era uma coisa para casa, não para ela.
Então a esposa disse: Ah, já sei. Você não entende a comunicação indireta. Só entende quando falo diretamente. Mas eu disse que adorava hortênsias quando nós passamos na Home Depot ontem e você nem comprou uma droga de hortênsia para mim na bosta do Dia das Mães? Ah, claro que não. Você pegou a porcaria de um exaustor novo. Sério? Eu sei. Vocês homens não conseguem perceber algo gritantemente óbvio. Entende? Compreender sem aceitar e valorizar não vai gerar um caso de amor magnífico. Vai apenas amplificar os problemas à medida que você usa as ferramentas recém-adquiridas como armas contra seu parceiro. A compreensão não basta, e infelizmente a maioria dos conselhos, das pesquisas e dos especialistas em relacionamento para nesse ponto. Terceira etapa: aceitação. É quando você aceita totalmente as diferenças no seu parceiro. Depois de obter a educação para relacionamentos e entender que você e o seu parceiro são programados de modo diferente, você libera todos os juízos de valor em relação ao conflito entre masculino e feminino. Você aceita totalmente que, embora sejamos iguais, somos diferentes, e é assim que deve ser. Nenhum dos lados está certo ou errado. Isso é aceitação sem julgamento. O exemplo anterior aconteceria da seguinte forma entre um marido e uma esposa que aceitam as diferenças entre o masculino e o feminino. De novo, eles estavam andando pela loja Home Depot. Ela viu as hortênsias e pensou: seria um ótimo presente de Dia das Mães. Ela acariciou a mão do marido, já que ele responde melhor ao toque físico, e disse: Amor, eu adoro hortênsias. Você poderia me dar uma no Dia das Mães ou em outra data comemorativa? E eu ia adorar. Claro. Pode deixar, ele respondeu, pegando o telefone e digitando um lembrete para não esquecer. Ele tirou uma foto da flor, pois nunca iria lembrar a aparência dela, e se sentiu bem com sua capacidade de oferecer esse presente nota 10. Quando passaram pela sessão de exaustores, ela lembrou que precisava de um novo. Sendo programado para servi-la, ele logo pegou um. Quando colocou o produto no carrinho, ela deu um sorrisão e acariciou o braço do marido, dizendo: Obrigada por cuidar tão bem de mim, amor. Sinto muita gratidão por você. O prazer é meu. Estou aqui para isso, amor, ele respondeu. Talvez você esteja achando esse cenário difícil demais de acreditar. As pessoas não falam assim umas com as outras de verdade, certo? Essa cena aconteceu entre mim e Paul há vários anos. Paul realmente me deu a hortênsia. Ela morreu. Não consigo manter uma planta viva nem se a minha própria vida dependesse disso. Sabe o que ele comprou para mim no Dia das Mães deste ano? Uma hortênsia artificial. Eu adorei. Está linda no meu jardim, sobrevivendo à chuva e à neve. Esse homem me conhece bem demais. Quarta etapa: apreciação. Depois de perceber que as diferenças entre você e seu parceiro são realmente um presente, você vai sentir uma apreciação profunda por elas. Ao chegar a esse nível, seu parceiro vai perceber e você vai sentir uma qualidade de vida muito melhor no dia a dia. Contudo, para criar um amor inabalável e uma paixão sem limites, você não pode parar aí. Oportunidade para o milagre da manhã. Durante o seu milagre da manhã, crie afirmações para lembrar o que você aprecia nas diferenças trazidas pelo seu parceiro. Quinta etapa: valorize. O objetivo final é sentir muita gratidão por tudo que é diferente no seu parceiro, a ponto de valorizar os presentes que ele traz ao relacionamento e à sua vida. Nesse estado mágico, você vai descobrir que agora valoriza tudo o que costumava irritá-lo. Terceira lição: 3 diferenças principais entre o masculino e o feminino. Em nossos programas e eventos, ensinamos algumas dessas principais diferenças e as ferramentas para lidar com elas. Devido ao tempo limitado que temos, vou ensinar as 3 que você pode usar logo de cara para começar a sentir o poder de criar mudanças positivas no seu relacionamento.
Vamos nos concentrar em usá-las no relacionamento amoroso, mas o impacto de dominar essas ferramentas vai muito além. Entender, aceitar, apreciar e valorizar as diferenças vai melhorar drasticamente a forma de se relacionar com todas as pessoas do seu mundo. Primeira diferença: resultado multiplicação jornada. O masculino se concentra no resultado. Ele deseja encontrar a solução, conquistar o ganho e obter resultados. Ele quer conquistar o objetivo para chegar à paz, à calma ou ao vazio. O feminino se concentra na experiência. Somos feitas para apreciar a jornada e vivê-la por inteiro. Claro que também gostamos de obter resultados, mas não para chegar ao nada. Quando conquistamos nossos objetivos, nós alcançamos o cheio. Claro que dá para usar cheio dessa forma. Se o editor deixou, então dá. Existem momentos na jornada em que o feminino quer apenas aproveitar a experiência, como agora, quando fiz uma piadinha no meio do livro. É um comentário que não precisava estar naquele parágrafo. Não tinha um objetivo e nem era necessário. Paul poderia tê-lo editado. Se estivesse analisando este manuscrito com um olhar puramente masculino, ele teria removido essa frase supérflua. Olha só, eu sei falar difícil, porque não era necessária para chegar ao resultado. Como sou uma mulher com energia feminina, gosto de brincar, de me divertir e incluir mais palavras para aproveitar mais a minha jornada de escrita e você aproveitar mais a sua jornada de leitura. Se você tiver um centro masculino, ler os últimos parágrafos deve ter sido bem frustrante. Você deseja que eu vá direto ao ponto. Se for esse o caso, Paul tem uma ótima estratégia que você pode usar para aprender a valorizar, apesar da influência, o estilo feminino de comunicação. Estratégias para lidar com o resultado multiplicação jornada, para homens. Primeira estratégia de Paul: aprecie o entusiasmo que ela sente pela vida. O feminino é feito para incluir um pouco de cor no seu mundo preto e branco. A primeira etapa rumo a apreciar esse aspecto do feminino consiste em ver o mundo pelos olhos dela e sentir prazer ao vê-la feliz. Oportunidade para o milagre da manhã. Crie uma afirmação para o seu milagre da manhã para lembrar o quanto aprecia o entusiasmo que ela sente pela vida. Ferramenta. Se você tiver dificuldade com esse conceito, reconheça que pode apreciar como seus filhos curtem todos os aspectos da vida a cada nova experiência. As crianças não precisam estar em algum lugar em um determinado momento ou conquistar um resultado específico. Elas podem encontrar diversão por horas com objetos simples, como uma caixa de papelão, a mangueira do jardim e alguns itens de papelaria. Quando vê os seus filhos tendo aquela aventura e defendendo bravamente o forte de papelão, você diz a eles para não serem tão corajosos, já que é apenas uma caixa de papelão? Espero que não. Sobretudo se deseja que eles cresçam e sejam corajosos. Quando eles dão gritinhos e riem incontrolavelmente no instante em que a água da mangueira atinge seus corpinhos, você diz que eles não deviam rir das sensações físicas ou se divertir porque é apenas água? Quando eles criam algo totalmente sozinhos usando itens de papelaria e correm orgulhosos para mostrar a criação, você sacode a cabeça dizendo que os cantos não estão simétricos ou que eles deviam ter usado outros materiais para deixar a obra mais forte e durável? Ah, sério, espero que não. Se você fizesse isso, não apenas seria totalmente babaca diante de criancinhas sensíveis, como estaria perdendo o imenso presente que eles estão mostrando. Você perderia totalmente a oportunidade de ver o mundo pelos olhos delas. Se você consegue ver claramente o mundo pelos olhos delas quando brincam, isso significa que abriu o presente capaz de transformar sua experiência de vida. Sou fortemente enraizado em minha energia masculina madura e afirmo com toda certeza que apreciar as crianças brincando e se divertindo com suas risadas, sua empolgação, ousadia, criatividade e seu orgulho fez de mim um homem mais forte e sábio. Ao mesmo tempo, isso me deixa mais completo e me reconecta com as oportunidades de me divertir novamente na vida adulta e alimentar meu propósito de melhorar a vida delas. Se você gosta de observar as crianças, então goste de observar também sua parceria. Ela não é como nós e consegue apreciar a vida de um jeito que passaria despercebido, a menos que você comece a apreciar a maneira como ela vê a vida. Dica prática:
Às vezes, escolher o caminho mais longo ao dirigir faz parte do objetivo. Parar no café favorito dela ou passar pela área rural para que ela possa ver as flores e árvores. Essa é uma ótima forma de servi-la e vencer. Aprecie o quanto você consegue fazê-la feliz. Vamos ser sinceros, rapazes. Se tudo que tivéssemos neste planeta fosse um bando de homens, a vida acabaria ficando chata, fria e mecânica e não gostaríamos de vivê-la a longo prazo. Você não ia querer que as mulheres fossem como você. Segunda estratégia de Stacey: faça a jornada de sua parceira ser o seu resultado. Vai ficar muito mais fácil apreciá-la quando você transformar a jornada da sua parceira no resultado que você deseja. Como? Vejamos as compras. Por exemplo, uma mulher vai a uma loja comprar alguma coisa. O objetivo dela é aproveitar o tempo explorando e vivenciando a alegria da jornada. As moças vão às compras. Os rapazes não vão às compras. Eles escolhem objetos. Um homem vai à loja para obter algo específico. O objetivo dele é o resultado, achar exatamente o que precisa e levar para casa do modo mais eficiente possível. Ele não quer ir às compras. Paul diz: homens com energia masculina não vão às compras felizes, mas esse tipo de homem pode ficar feliz em ir às compras com você se puder encontrar um objetivo pessoal na sua experiência de compras. Exemplo: Paul me leva às compras e fica feliz com isso se decidir que o melhor jeito de me servir é me levando às compras. Ele quer me acompanhar até a loja e me proteger enquanto estou lá, além de garantir que eu tome um café ou faça um lanche se precisar, pagar tudo e me levar para casa em segurança. Ele se orgulha de oferecer esse serviço para mim. Eu aprecio a jornada e ele obtém o resultado de me fazer feliz. Todos saem ganhando. Paul diz: então, amigo, se você decidir se concentrar na jornada de experiência de compras de sua parceira como uma perda de tempo sem sentido, vai sofrer a cada instante, criar uma distância desnecessária entre você e sua mulher e garantir que todos saiam perdendo. Se a satisfação, proteção e conforto dela ao longo da jornada forem o seu resultado desejado, você poderá criar uma experiência vencedora para ambos. É sempre uma escolha. Quando você decidir marcar uma vitória aqui e oferecer uma boa experiência para ela, ambos saem ganhando. Estratégias para mulheres de Stacey. Primeira estratégia: aprecie a eficiência dele. Homens são programados para fazer. A verdade é que todo mundo tem mais tarefas do que consegue dar conta. Se esse for o seu caso, aprecie o quanto ele é eficiente ao realizar tantas tarefas. Oportunidade para o milagre da manhã. Outra grande afirmação para o seu milagre da manhã é: sinto muita gratidão pela eficiência e produtividade que meu marido traz ao meu mundo. Dica prática: se você se sentir desprezada quando seu marido criticá-la ou fizer a tarefa de um jeito diferente do seu porque a resumiu ao mínimo e retirou os enfeites, aprecie a eficiência dele. Sinta gratidão pelo resultado obtido mais rapidamente pelo seu marido. Segunda estratégia: aproveite a habilidade dele para ajudar com sua imensa lista de tarefas. Dica prática: quando estiver sobrecarregada, repasse algumas tarefas ao seu parceiro e deixe que ele faça o que sabe fazer melhor, obter resultados. Admita: há muita besteira na sua lista de tarefas. Delegue uma parte para ele e se deixe maravilhar com a eficácia ao cumprir todos os itens. Estratégia ninja: quando ele fizer suas tarefas, cubra-o de aprovação. Não deixe passar batido e definitivamente não critique pelo jeito como faz a tarefa. Simplesmente cubra-o de elogios, e deixe de ser controladora, só um pouquinho. É bom para o seu crescimento. Terceira estratégia: avise quando você quiser ser feminina e apreciar a jornada. Dica prática: quando você estiver no modo feminino aproveitando a experiência e perceber que seu parceiro se sente frustrado, reserve um momento para ajudá-lo. Diga o que você está fazendo para que ele saiba qual é o resultado. Não espere que ele aprecie o mesmo que você. Use a comunicação direta para dizer como ele pode servi-la melhor. Vamos mergulhar a fundo no modo feminino multiplicação modo masculino no capítulo 8. Exemplo de roteiro.
Amor, eu adoraria ter meia horinha para dar uma olhada nos utensílios de cozinha desta loja. Isso me deixaria muito feliz agora. Não estou procurando nada específico, só quero olhar mesmo. Temos tempo para isso agora? Você poderia pegar um café para mim enquanto eu dou uma volta? Obrigada, Corito. Segunda diferença: foco específico, multiplicação, percepção difusa. O masculino concentra atenção em um ponto específico. Quando eles concentram a atenção em alguma coisa, mergulham especificamente naquilo e ignoram todo o resto. A pesquisadora Alison Armstrong descreveu esse foco masculino como descer profundamente em um poço. Para que ele se concentre em outro ponto, precisa subir até a superfície, sair do poço, ajustar o foco para algo novo e depois mergulhar profundamente no poço com um novo foco. O feminino tem percepção difusa. Não importa o que estejamos fazendo, temos consciência de tudo que está em um determinado raio ao nosso redor, o tempo todo. Dê uma olhada na minha mente para ver o que é a percepção difusa no seguinte cenário: estou andando pela casa e me arrumando para sair. Já estou ciente de que uma das crianças ainda não calçou os sapatos. Eu digo a ela para encontrar os sapatos. Quero dar independência ao menino, então apenas falo: vá buscar os seus sapatos, querido. Eu sei que estão embaixo da mesa da sala porque ele os deixou lá quando fez a lição de casa de inglês ontem à noite. Também há um misterioso pé de meia vermelho embaixo daquela mesa. Tenho certeza de que ainda está lá. Em seguida eu pego uma bolsa e embalagens pequenas de cereal para servir de lanche porque vai levar umas 2 horas até voltarmos para casa e a menorzinha ainda não terminou de comer o waffle. Para evitar pirraça, levo os peixinhos empanados também. Notei que a pedra pintada ainda está no balcão da cozinha. Pensei que eles já tivessem colocado no aquário. Já achou os sapatos, filho? Não. Que tal procurar embaixo da mesa na sala? Ah, acho. Ótimo. Pega um carregador extra na cozinha, pois preciso carregar o iPod antes de voltarmos para ele não brigar com a irmã por causa do filme que deseja ver. Vista o casaco de manga comprida, querida. Vai estar frio quando a gente voltar. Digo isso já entregando a ela o casaco que estava pendurado atrás da porta desde ontem. Vejo os casacos antigos de inverno na porta. Eu realmente devia tê-los doado. Eles não vão servir nas crianças quando o inverno chegar. Muito bem, pessoal, vamos embora. E essas caixas deviam ter ido para reciclagem na quarta-feira. Ah, eu não estava em casa na quarta noite, por isso não foram. Filho, abra a porta para sua irmã, por favor. Preciso chamar o cara da árvore esta semana. Aquele tronco ainda está aqui, e ele não voltou para buscá-lo. Que dia lindo! Olha só o céu! Homens, vocês provavelmente estão exaustos só de ler isso tudo. E eu gostaria que não houvesse mais nada na zona de percepção feminina em um período de 3 minutos, mas, se eu tentasse incluir tudo, até as mulheres sairiam correndo. A percepção difusa significa que não podemos ignorar o resto do mundo para manter o foco em um só ponto. Claro que podemos nos concentrar, mas exige muito esforço, e, depois de um tempo, ficamos esgotadas. Na verdade, uma mulher que funciona no modo feminino vai achar doloroso e exaustivo manter o foco em apenas uma tarefa por longos intervalos. Sempre que ensino isso em nossos programas e eventos, uma mulher diz: mas eu consigo me concentrar. Acho que isso não se aplica a mim. Eu sei que você consegue se concentrar, prestar atenção a uma tarefa e ser eficiente em relação a ela, mas não é disso que estou falando. O masculino tem um foco específico. Ele se concentra apenas em uma tarefa por vez. Moças, foco específico significa bloquear todos os outros pensamentos. Você não tem consciência de onde estão seus filhos e não surge qualquer pensamento aleatório. Você não tem consciência de nada além daquela tarefa. Por quanto tempo você acha que consegue manter esse tipo de foco? Exemplo:
Enquanto escrevo este livro, estou super concentrada, pois defini a escrita dele como único objetivo e deixei todo o resto de lado esta manhã. Contudo, quando escrevi esta última frase, ouvi alguém subindo a escada e me perguntei se era Paul ou minha assistente. Também senti o ar frio entrando pela janela e me perguntei se deveria fechá-la ou pegar meias mais quentes. Então me dei conta de que minha xícara está vazia, mesmo não me lembrando de ter tomado o café todo. Eu não parei de escrever e não me interrompi. Só estou ciente de tudo isso enquanto trabalho. Eu estou concentrada. De modo feminino. O masculino não faz isso. O masculino mergulha fundo no poço e mantém o foco específico. Está começando a apreciar essa diferença? Estratégias para lidar com o foco específico: multiplicação, percepção difusa. Primeira estratégia de Paul: homens, parem de pedir a elas que se concentrem. Elas não foram feitas para isso. Ficar chateado por esse motivo é se preparar para uma série de frustrações desnecessárias. Para ajudar a entender isso ao contrário, pense em como é ser um homem que está tentando se concentrar em alguma coisa. Enquanto isso, seus filhos ficam pedindo atenção, o telefone continua tocando e sua esposa precisa de ajuda para tirar alguns objetos das prateleiras mais altas na cozinha. A maioria dos homens ia achar todas essas interrupções bem frustrantes e exaustivas, certo? As mulheres podem funcionar confortavelmente com todas essas distrações e estar inteiramente presentes o tempo todo, porque funcionam com percepção difusa. Quando você pede sua parceira que se concentre profundamente em uma só tarefa, é tão difícil e frustrante para ela quanto é para você tentar se concentrar com várias distrações atrapalhando. Segunda estratégia de Paul: homens, observem a capacidade delas de perceber tudo ao redor e se espantem com o quanto elas conseguem assimilar simultaneamente. É bem impressionante. Um homem até pode absorver todos esses dados, mas logo os apagaria por serem irrelevantes e desnecessários para o resultado que procura. Pelo fato de funcionarmos dessa forma, tendemos a perder boa parte da experiência de vida que acontece ao nosso redor. Homens, comecem a apreciar a força de suas mulheres para absorver tudo isso e seguir em frente. Elas fazem muito. Dica prática: substitua a frustração pela apreciação. Isso vai reprogramar seu comportamento natural de julgá-la pela falta de foco. Oportunidade para o milagre da manhã. Durante o seu momento de visualização, imagine-se apreciando a percepção difusa da sua parceira. Terceira estratégia de Stacey: moças, parem de interrompê-los. Desenvolva sua perspicácia sensorial para perceber quando ele está concentrado em alguma coisa e pare de interrompê-lo. Oportunidade para o milagre da manhã. Durante o seu momento de visualização, imagine-se observando o foco do parceiro e cultivando a sua perspicácia sensorial. Quando ele está pensando, falando ou fazendo algo, está com foco naquela tarefa. Não interrompa seu parceiro falando com ele enquanto está concentrado em outro assunto. Esse é um conjunto de habilidades que talvez leve tempo para cultivar. No começo, aceite que você vai continuar a interrompê-lo o tempo todo, pois não faz ideia de que determinados comportamentos são na verdade interrupções. Fique atenta às reações dele e comece a construir sua perspicácia sensorial. Exemplo: há muitos anos, quando comecei a praticar isso com Paul, estávamos na cozinha e eu tinha acabado de lembrar que precisava fazer a vistoria do carro. Mas ainda não tinha agendado. Eu estava prestes a soltar essa informação quando notei que Paul estava vendo alguma coisa no celular. Você pode rir se quiser, mas eu me lembro de ter arregalado os olhos como se estivesse em um momento de pânico. Eu tinha algo a dizer e sabia que não devia interrompê-lo, perspicácia sensorial, mas não sabia o que fazer nesse meio tempo. Parecia que minha pressão estava subindo. Preciso falar isso ou vou explodir? Parece bobo, mas uma mulher tem outros 25 pensamentos na cabeça ao mesmo tempo, então impedir isso equivale a fechar o vazamento de uma represa com uma rolha. Parece que tudo está ganhando pressão e vai vazar. Como eu estava comprometida a colocar essa estratégia em prática, escrevi "agendar vistoria do carro" no bloco de notas da cozinha e senti um alívio imenso. Quando terminei de escrever, ele largou o celular e se concentrou em mim. Isso durou uns 4 segundos, mas pareceu uma jornada de 1000 quilômetros. Olhei minha anotação e disse:
Está na hora de fazer a vistoria do carro, mas ainda não agendei. Você pode fazer isso para mim, por favor? Claro, ele respondeu, pegando o celular e criando um lembrete para agendar a vistoria. Eu quis contar toda a história do que tinha pensado nos últimos 4 segundos, mas ele já estava concentrado em outra tarefa. Achei isso tão absurdamente hilário e irônico que gargalhei. Paul tirou os olhos do telefone para ver do que eu estava rindo e eu me dei conta. Merda! Acabei interrompendo ele. E isso me fez rir de novo. Ele riu também, mas não fazia ideia do motivo. Eu ainda estava na escala em relação a isso. Nossos alunos têm uma frase que geralmente usam para descrever quando ainda não dominaram uma nova estratégia ou ferramenta. Como há uma escala gradual para toda mudança, às vezes caímos de cara no chão durante o processo e usamos a frase: ainda estou na escala. É a forma que encontramos de ter compaixão conosco e com os parceiros enquanto trabalhamos para progredir sem perfeição. Simplesmente faça o melhor que puder sempre. Você está na escala. Quarta estratégia de Stacey: moças, parem de julgá-los por não terem a capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. É preciso muita energia e trabalho para que seu parceiro faça mais de uma tarefa por vez, assim como é preciso muita energia e trabalho para que você se concentre em apenas uma tarefa e bloqueie tudo ao redor, incluindo a sua enxurrada de pensamentos. Você consegue, mas não é fácil e é exaustivo. Isso também acontece quando ele precisa fazer várias tarefas simultaneamente. O homem não consegue focar-se em 2 lugares ao mesmo tempo. Quinta estratégia: ensine as crianças sobre o foco específico. É importante ajudá-las a aprender que o papai tem foco específico e a mamãe tem percepção difusa. Esse conhecimento vai ajudar sua família nos momentos em que ele ficar irritado com as crianças pedindo atenção ao mesmo tempo. Em vez de ficar frustrada pelo fato de ele rechaçar os filhos, aproveite a oportunidade para ensiná-la sobre o foco específico. Exemplo de roteiro, dito em tom alegre e sem julgamentos. Ei, pessoal, o papai tem foco específico e não consegue ouvir 2 vozes ao mesmo tempo, então falem um de cada vez. Assim o papai pode ouvir tudo o que vocês têm a dizer. Após repetir esse roteiro algumas vezes, um dia ouvi nossa filha Grace, por volta dos 4 anos, dizer ao irmão: Jake, o papai não consegue ouvir você enquanto eu falo, então, espera o grande foco dele até chegar sua vez, por favor. Adure. Grace e Jake aprenderam desde cedo que os meninos têm foco específico e as meninas têm percepção difusa, e ambos são valiosos e necessários. Sexta estratégia: use essas ferramentas e estratégias ao interagir com outros homens e mulheres no local de trabalho. As pessoas masculinas e femininas em seu mundo vão ficar muito felizes com isso, mesmo sem saber o motivo. Dica prática para mulheres: parem de interromper os homens no trabalho e apreciem a capacidade de concentração deles. É um conjunto de habilidades muito valioso. Aprovitem. Dica prática para homens: parem de pedir às mulheres que se concentrem no trabalho e reconheçam a capacidade delas de perceber vários detalhes. É um conjunto de habilidades muito valioso. Aprovitem. Aproveite. Quando se trata de usar essas habilidades no trabalho, é crucial entender como seus colegas ou os integrantes da sua equipe funcionam e permitir que eles usem seus pontos fortes. Por exemplo, quando você tem uma tarefa que exige atenção aos detalhes e capacidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, é uma boa oportunidade para o feminino florescer. Por outro lado, quando você desejar que alguém masculino em sua equipe progrida, dê espaço para ele se concentrar sem distrações. Terceira diferença: ajuda. O masculino não quer ajuda, a menos que peça. O feminino quer ajuda o tempo todo, mesmo quando recusa uma oferta. Esse é um grande causador de problemas nos relacionamentos. Se você é mulher, imagine que sua irmã está lavando louça na pia e você diz: Posso secar? Se ela responder: Não, eu cuido disso, pode sentar e relaxar. O que acontece a seguir?
Você tira um pano da gaveta, pega um prato molhado e começa a secar, perguntando: Então, diz aí, como vão as coisas? Ela sorri, sentindo-se apoiada. Como mulher, se você a obedecesse e realmente se sentasse à mesa, pegasse outro pedaço de torta e comece observando lavar e secar os pratos, você seria percebida como uma pessoa horrível. É assim que a cena aconteceria entre duas mulheres. Agora substitua sua irmã por um homem nesse mesmo cenário. Nossa! Podemos falar em confusão? Diálogo entre um homem e uma mulher. Você, posso ajudar a secar, querido? Ele, não precisa. Deixa comigo. Pode sentar e relaxar. Você vai até a gaveta, pega um pano, começa a secar e pergunta: Então, diz aí, como vão as coisas? Ele, totalmente furioso, tá bom. Lava os pratos você, então, e vai embora, fazendo você se perguntar o que raios acabou de acontecer. Me deixe explicar. Você estava sendo boazinha ao oferecer ajuda e depois tomando a iniciativa de ajudar mesmo quando a ajuda foi recusada. Seu parceiro, por outro lado, estava tentando servi-la fazendo uma coisa por você. Ele realmente falou sério. Leia isso mais uma vez. O desejo dele era observar a sua felicidade ao ser servida. Ele queria que você se sentasse, relaxasse e apreciasse a iniciativa dele de servi-la. Ele desejava ser o seu herói. Ao ignorar a disposição dele em servi-la, ele achou que você estivesse tomando a iniciativa para rebaixá-lo. Ele pode ter entendido que você não confiava na capacidade dele de lavar os pratos ou que você simplesmente acabou com a experiência ao desprezar a ajuda, estragando tudo sem querer. Como não? Quer brigar após esse ato gritante de comportamento castrador. Ele joga a toalha e vai embora. Você fica confusa. Ele fica confuso. Ninguém entendeu droga nenhuma do que acabou de acontecer. É um milagre que homens e mulheres fiquem juntos, para começo de conversa. Mas esse não é o fim da confusão. Infelizmente para nossa espécie, as mulheres são criadas desde o nascimento para oferecer ajuda o tempo todo. O paradoxo é que, para ser uma boa menina, a mulher é treinada para não pedir ajuda a menos que seja uma situação de vida ou morte. Ela deve demonstrar a todos que pode resolver qualquer problema. Tudo está sob controle, e ela não deve pedir a ajuda de ninguém. O problema é que, no fundo, ela quer ajuda o tempo todo. Esse fato passa completamente despercebido para a maioria dos homens. Eles não fazem ideia de que as mulheres querem ajuda, porque a maioria delas faz um ótimo trabalho ao demonstrar que não precisa de ajuda. É aí que o problema cresce entre nós. As mulheres não pedem ajuda dos homens porque acham que eles deveriam ser capazes de ver que elas precisam de ajuda e simplesmente ajudar. Agora, vamos juntar alguns fatos. 1. Mulheres querem ajuda o tempo todo, mas dão a impressão que não precisam de ajuda e nem pedem. 2. Homens não querem ajuda, a menos que peçam. Consegue ver aonde quero chegar? Sem receber educação para relacionamentos abordando as diferenças entre masculino e feminino, a maioria dos homens vai tratar as mulheres como se ela fosse um deles. Um homem nunca oferece ajuda não solicitada a outro homem, a menos que deseje levar um soco na cara. Então, por respeito à mulher, ele nunca oferece ajuda não solicitada porque isso daria a entender que ela não sabe resolver seus problemas. Ele nunca a desrespeitaria dessa forma. Junte essas dinâmicas e temos um problemão. Bem-vindo à Confusãolândia. População: 8 bilhões. Estratégia de Stacey para mulheres. Não ofereça ajuda não solicitada a um homem e muito menos ajude de qualquer forma após ele dizer que não quer ajuda. Isso pode ser percebido pelo homem como castrador, dando a entender que você não confia na capacidade dele de se virar sozinho.
Dica prática: quando vir fazendo algo, resista à vontade de oferecer ajuda. Isso é mais difícil do que parece. No começo eu fazia de tudo para praticar: morder os lábios para não falar, colocar a mão na frente da boca, contar até 100 e respirar bem fundo. Estratégia ninja. Moça, se você fica tentada a oferecer ajuda, repita minha afirmação ninja comprovada, exatamente desta forma. Amor, eu sei que, se você precisar da minha ajuda, vai pedir. E eu te amo. Dica prática: passe por ele enquanto diz a afirmação ninja e saia do recinto. Continue andando. Isso é fundamental para a estratégia. Por quê? Porque, se você fizer uma pausa ou hesitar, vai dizer alguma coisa depois dessa frase e estragar tudo. Sim, você não vai resistir, e sabe disso. Então use a minha frase ninja e siga em frente. Não importa o que você faça, pare de oferecer ajuda quando ele não pediu. E por favor, pelo amor de Deus, pare de querer assumir o controle e ajudar sem ele ter pedido. Estratégia de Paul para homens. Ajude. A boa notícia é que ela quer ajuda o tempo todo e você gosta de servi-la. Então, pare de esperar ela pedir e simplesmente sirva. É bem simples. Você vai se acostumar. 1. Ofereça ajuda o tempo todo. 2. Quando ela disser não, comece a ajudar mesmo assim. 3. Repita. Dica prática: ajude-a mesmo quando ela disser não, obrigada. Desenvolva sua acuidade sensorial. Quando você oferecer ajuda e ela recusar, preste atenção aos sentimentos e pare de ouvir as palavras. Ela quer ajuda, mas tem dificuldade para pedir. Oportunidade para o milagre da manhã. Use esta afirmação em seu milagre da manhã. Hoje procuro oportunidades de oferecer ajuda não solicitada à minha mulher. Em cada oportunidade sei que vou aprender mais sobre a melhor forma de servi-la, para que eu nunca falhe. Dica bônus: aprenda a traduzir a comunicação indireta da sua mulher. É ilógico para um homem ouvir alguém dizer que não quer ajuda e ajudar mesmo assim. Isso acontece porque os homens conversam entre si usando comunicação direta. Nós realmente queremos dizer o que dizemos. Já as mulheres usam a comunicação indireta. Outras mulheres entendem claramente esse tipo de comunicação, enquanto os homens costumam errar o verdadeiro sentido porque interpretam as palavras literalmente. Exemplo: vou apresentar você ao seu tradutor de feminino para masculino. O conceito vem de um vídeo muito engraçado no YouTube chamado Manslator. Jogue no Google e divirta-se. Veja um exemplo. Homem diz: precisa de ajuda? Mulher diz: não, eu resolvo. Obrigada. Tradutor: sim, eu quero ajuda. Quero ajuda o tempo todo, então por que eu não ia querer agora? Eu fui boazinha e recusei sua ajuda. Por que você não está me ajudando agora, seu imbecil? Agora, se você for como nossos alunos, a esta altura estará se perguntando: caramba, Stacey, eu sempre preciso pensar no que vou dizer antes de falar? A resposta é sim, se você quiser melhorar seus relacionamentos. Quando você começa a fazer esse trabalho, ele exige muito esforço. É preciso dedicar tempo, energia e ter a intenção para criar a mudança. A mudança acontece gradualmente, mas você está com sorte. A vida vai oferecer muitas oportunidades para pôr a mão na massa. Com prática, orientação e repetição, você vai além de aprender o material e passa a vivê-lo. Tudo acontecerá naturalmente. Quando você se der conta, o impossível terá se transformado em fácil. Mas isso só vai acontecer se você tomar a decisão de pôr a mão na massa e crescer. A verdade é que você já vive essas oportunidades, mas a maioria das pessoas as chama de problemas. Se você não escolher crescer, vai continuar a ver os mesmos problemas se repetindo em sua vida até desistir ou pôr a mão na massa. Já que você vai viver essas oportunidades de um jeito ou de outro, por que não usá-las como catalisadores para criar a mudança de que precisa em sua vida? Minha esperança é que você agora compreenda mais as energias masculina e feminina e perceba que o problema não é só a sua esposa, o seu marido ou ex. Não é um problema de você e seu parceiro. É um desafio masculino e feminino.
Você pode aprender agora a trazer à tona o melhor no seu parceiro atual ao dominar as ferramentas que honram as energias masculina e feminina, ou pode aprender com seu próximo parceiro. A escolha é sua. Não há como driblar o trabalho, e você não vai escapar do sofrimento desnecessário no seu relacionamento amoroso até dominar isso. Não é culpa do seu parceiro. Você simplesmente não encontra a pessoa certa e de alguma forma tudo funciona, ou não funciona, como num passe de mágica. Essa besteirada de conto de fadas já deixou muita dor e estragos pelo caminho. Estou aqui para acabar com o sofrimento desnecessário nos relacionamentos amorosos. E vou começar por você. Um amor inabalável e uma paixão sem limite são criados, não encontrados. A boa notícia é que se trata de uma habilidade que pode ser aprendida. Basta que apenas um parceiro crie a transformação. E vamos mostrar exatamente como fazer isso. A pergunta é: você escolhe ser o gerador dessa mudança? Quando você decide pôr a mão na massa, pode ser uma luta. Exige uma quantidade incrível de esforço intencional e às vezes pode parecer impossível. Para ajudar nossos alunos a lidar com essa dinâmica e se manter no caminho certo, ensinamos uma mega estratégia para facilitar esse processo. Domínio do estado. Para obter os melhores resultados na transformação do relacionamento, é preciso entender que o seu estado, emocional e energético, afeta a capacidade de acessar as ferramentas e estratégias aprendidas conosco. Portanto, uma ferramenta crucial que ensinamos aos nossos alunos é o domínio do estado. O que significa o domínio do estado? Dominar o seu estado significa viver em um estado alto na maior parte do tempo, de modo que quase nada leve você a um estado baixo. E mais, se aparecer algum gatilho, você terá dominado a habilidade de logo sair do estado baixo e não vai ficar empacado ali por muito tempo. Se você quiser ter relacionamentos magníficos, precisa aprender a dominar seu estado. O domínio do estado influencia a qualidade de todos os relacionamentos e afeta imensamente a sua experiência de vida. Sempre que você progride no domínio do estado, melhora a capacidade de criar impacto com todas as outras estratégias. Para ajudá-lo a dominar o estado, eu gostaria de mostrar a ferramenta que desenvolvi para ajudar nossos alunos, o medidor de estado. Pense em seu estado como o termômetro da imagem. Na parte superior do termômetro está o seu estado alto. É quando você está mandando ver, arrebentando, e tudo está incrível. Na parte inferior do termômetro está o seu estado baixo. É quando tudo está uma bosta, você se sente péssimo e tudo está dando errado. No meio do termômetro está uma das forças invisíveis mais importantes da sua vida, a linha dos 50% marca registrada. Quando seu estado fica abaixo dessa linha, você fica emocionalmente descontrolado. Algum gatilho gerou reações primitivas do tipo lutar ou fugir, impedindo de usar qualquer ferramenta ou estratégia de crescimento. Esqueça a capacidade de colocar o parceiro em primeiro lugar ou de atender às necessidades dele e partir da compreensão sincera. Você perdeu totalmente essa habilidade. Estratégia principal para o domínio do estado. Quando seu estado for para baixo da linha dos 50%, você terá apenas uma tarefa: voltar para cima da linha dos 50%. É isso. É tudo o que você precisa fazer. Isso é crucial. Por favor, preste atenção, porque é uma habilidade importantíssima para a vida. Se você chegou abaixo da linha dos 50%, pare de se esforçar ou ir além do limite para produzir resultados e conquistar seus objetivos. Quando você está abaixo da linha dos 50%, o foco está no lugar errado e o resultado vai ser uma bosta. Esse não é o momento para usar suas ferramentas de crescimento pessoal, e também não é hora de falar com parceiros sobre o relacionamento. Treine-se para interromper o que estiver fazendo quando estiver abaixo da linha dos 50% e concentrar os esforços em voltar para o estado alto. Quando estiver acima dos 50%, faça tudo o que desejar. Use suas ferramentas, tenha aquela conversa difícil, dê os telefonemas importantes ou lide com as crianças. Entendeu como é importante dominar seu estado?
Falando com sinceridade, quanto tempo seu estado fica abaixo da linha dos 50% todos os dias? Tenho certeza de que o estado dos seus relacionamentos espelha essa porcentagem. O fato é, se você se programou para ficar abaixo da linha dos 50% com facilidade, os resultados na sua vida e nos relacionamentos vão refletir isso. Por favor, não se critique. Primeiro de tudo, é contraproducente porque coloca você bem abaixo da linha. Segundo, não é culpa sua. A maioria de nós aprendeu cedo graças a adultos com boas intenções, embora desinformados para se programar, de modo que é fácil se sentir mal, abaixo dos 50%, e difícil se sentir bem, acima dos 50%. Mudar essa programação para se sentir bem, ficar acima da linha dos 50% e usar novas ferramentas e estratégias para criar a vida e os relacionamentos que você deseja é uma parte crucial de pôr a mão na massa, meu caro. Chamamos o domínio do estado de mega estratégia porque o nível de domínio do estado afeta o seu sucesso ou fracasso em todos os aspectos da vida. Você precisa cultivar a habilidade de dominar seu estado em qualquer situação e ambiente. É perfeitamente possível, pois se trata de um conjunto de habilidades e pode ser aprendido. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar fundo no trabalho de criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. Mas antes eu preciso lhe oferecer uma guinada poderosa rumo à liberdade. Na minha experiência, a principal resistência que impede as pessoas de pôr a mão na massa é a incapacidade de perdoar a si ou aos outros pelo que aconteceu no passado. Se você não conseguir lidar com o passado para se libertar e começar do zero, vai ficar empacado onde está. Você só poderá criar um amor inabalável e uma paixão sem limite se partir do zero, mas isso não é algo que simplesmente acontece. Ninguém vai aparecer na sua porta e zerar tudo para você. Esse novo começo precisa ser criado intencionalmente, assim como você cria um relacionamento magnífico. No próximo capítulo vou mostrar exatamente como zerar tudo, ensinando nosso único e comprovado processo de perdão em 5 passos. Vamos começar do zero juntos. Estudo de caso em um relacionamento real. Lä. Ontes. Depois de uns 10 anos de problemas e desafios, meu marido e eu tivemos uma imensa ruptura no relacionamento e apertamos com força o botão de saída. Em um momento de total desespero, acabei recebendo um e-mail de uma pessoa chamada Stacey Martino, e o assunto era: como você sabe quando é hora de ir embora? Eu esperava mais do mesmo. Artigos falando você tem que resolver a situação ou você tem que ir embora, mas isso era bem diferente. Stacey escreveu uma carta do fundo do coração, falando que, se você tem filhos, vai dividir a criação deles com essa pessoa até o fim da vida, então é melhor curar o que existe entre vocês, não importa a decisão que você tome sobre o casamento. E eu me identifiquei muito com isso. Mãos à obra. Eu comecei o programa e percebi que tinha cometido todos os erros possíveis. Mesmo sem saber se isso iria salvar meu casamento, percebi que ainda havia trabalho a fazer. Eu só sabia que não queria desenhar uma linha na minha vida e no rosto do meu filho, que é o que se vê quando as pessoas se divorciam. Depois. Embora possa não parecer uma celebração para vocês, hoje, um ano depois, estou celebrando o fato de que meu marido e eu decidimos acabar com o casamento, mas continuar como família. É lindo, porque, nesta mesma época do ano passado, nós poderíamos ter nos separado de forma horrível, com brigas e muito rancor. Hoje nós concordamos em assumir o compromisso de criar nosso filho juntos e com harmonia, para que os pais dele sempre sejam grandes amigos. Na verdade, nosso relacionamento é mais carinhoso e companheiro do que nunca. Nós entendemos que não estamos alinhados a longo prazo como casal, mas sentimos muita gratidão por criar nosso filho juntos. Mesmo tendo sido a única a participar do programa, meu relacionamento se transformou. Agora temos conversas abertas, sinceras e reais, usando as ferramentas que aprendi com Paul Stacey. É produtivo, lindo e amigável. Aprendi a usar meu feminino e a trazer à tona o masculino dele para me ajudar. Estamos melhores agora do no início do relacionamento. Vamos levar isso para a vida, e sou eternamente grata. Graças ao trabalho com Paul Stacey, percebi que o objetivo deste programa não era consertar a relação para que pudéssemos ficar juntos e sofrendo.
O objetivo era nos curar para que pudéssemos chegar ao ponto de seguir em frente e expandir a família de modo carinhoso, o que considero lindo. E as habilidades que aprendi fazendo esse trabalho vão ficar para sempre. Segredos do sucesso. Resgatar a relação, mesmo que o casamento não tenha durado. O que desejo que você aprenda com a história de Lea é que todo relacionamento pode ser resgatado. Nem todo casamento foi feito para ser eterno, mas, se vocês têm filhos, esse relacionamento vai durar até você morrer. E vocês têm o dever de serem pais harmoniosos e tranquilos, capazes de estar no mesmo recinto e de apreciar um ao outro enquanto seguem a vida, prontos, curados e completos, para atrair amor eterno e trazer mais amor e integrantes para a família. Essa jornada heroica na qual Lea está envolvida. Trabalhar para se transformar. Lea pôs a mão na massa. Em vez de gastar dezenas de milhares de dólares em advogados e batalhas judiciais, Lea e o ex-marido conseguiram trabalhar pacificamente com o mediador, por alguns milhares de dólares, e preservar a estabilidade financeira da família. Nós honramos profundamente o trabalho feito por Lea para resgatar o relacionamento com o ex-marido de modo a criar o filho junto com ele em harmonia. Se você puser a mão na massa, vai resgatar seu relacionamento. Você pode não resgatar o casamento, mas vai resgatar a relação. De um jeito ou de outro, vai estar em paz com a sua decisão quando chegar lá. Eu conto essa história para você hoje porque o divórcio pode ser assim. Você pode se livrar de um casamento desalinhado enquanto se cura e mantém a família unida. Estudo de caso em um relacionamento real. Jennifer e Tom. A história de Jennifer. On Tess. Antes de trabalhar com Stacey, meu marido e eu estávamos em uma situação muito difícil. Éramos estranhos um para o outro. Estávamos na mesma casa por necessidade, mas dormíamos em quartos separados, em andares diferentes. Eu não tinha nem certeza se estava apaixonada pelo meu marido, mesmo que me preocupasse imensamente com ele. Eu estava apavorada por ter destruído meu casamento e não sabia se poderia fazer algo em relação a isso. Ir ao evento presencial de Stacey e Paul foi o meu último esforço desesperado. Era tentar uma última vez ou procurar os advogados. Mãos à obra. Ao pôr a mão na massa neste programa, aprendi a me recuperar de mágoas passadas, a me comunicar de modo eficaz com meu marido e a criar um relacionamento sólido como uma rocha. Nós resgatamos o casamento de várias formas, e nossa relação agora é melhor do que nos tempos de namoro. Agora nós curtimos um relacionamento muito apaixonado. Eu adoro ser louca pelo meu marido. Nós nos divertimos demais. Temos noites de encontros amorosos, ficamos de mãos dadas, dormimos agarradinhos, rimos, flertamos e temos uma felicidade de satisfazer a alma. Depois. Saber que meu marido é o primeiro na minha vida e que eu sou a primeira na vida dele ajuda muito a definir o que é mais importante, o que é menos importante e o que não tem importância alguma. Sinto que nada consegue me segurar agora graças ao relacionamento que tenho hoje. Isso ajuda sobretudo no meu trabalho. Eu tentava agradar as pessoas o tempo todo, mas agora tenho prioridades mais claras e sou uma líder muito mais eficaz para meus funcionários. Isso me permite passar mais tempo fazendo o que amo e recebendo o apoio de que preciso e menos tempo gerenciando. O maior resultado que obtive ao ser aluna do Relationship U foi um nível de conexão íntima com meu marido que nunca imaginei ser possível. A intimidade e a paixão que vivencio agora no relacionamento me dão um brilho nos olhos e um sorriso no rosto e melhoram meu humor, mesmo quando meu marido não está por perto. Essa sensação alimenta todos os meus dias e fornece paz interior. Passo o dia me sentindo muito mais relaxada e contente. Eu digo às pessoas, tudo o que você imagina ser possível para o seu relacionamento pode ser muito mais. Você nem consegue imaginar o que é possível quando se vive um amor inabalável e uma paixão sem limites. A história de Tom. On Tess. Antes de trabalhar com Stacey e Paul, meu casamento apenas existia. Ele estava definhando tão devagar que eu nem tinha notado. Nada estava obviamente ruim ou errado, mas nada acontecia. Eu podia simplesmente ter ido embora. Depois.
Pôr a mão na massa me levou a entender como esse processo aconteceu e como poderia alterá-lo. Nem sempre é fácil mudar meu jeito, mas sempre vale a pena. A maior mudança que ocorreu para mim foi ter assumido a responsabilidade pelo casamento. Em vez de não valorizar minha esposa, ignorá-la ou culpá-la por tudo de errado, agora me sinto responsável pelo que aconteceu antes e pelo que está acontecendo agora. Isso me fortaleceu. É uma diferença simples, mas que muda tudo. Tenho muita sorte por ter feito essa mudança e reconhecer o quanto minha esposa é incrível e importante. Ela sempre foi assim, e eu não conseguia ver. Os segredos do sucesso deles. Trabalhar individualmente. Jennifer pôs a mão na massa uns 6 meses antes de convidar Tom para um dos nossos programas. Quando os dois estavam participando do programa, continuaram a trabalhar individualmente, o que foi crucial para o sucesso deles. Nunca perder uma ligação, ou um evento. Jennifer e Tom nunca perdem uma live de coaching ou evento presencial. Toda semana os dois buscam orientação, respostas e o apoio de que precisam para aprender a enfrentar as situações de modo diferente e obter os resultados que desejam. Começar do zero. Paul e eu sugerimos algo a Jen e Tom que também recomendamos para desenvolver sua relação, caso lhe sirva. Às vezes percebemos que o casamento não é o certo para nós e não desejamos continuar nele, mas amamos o cônjuge e temos esperança. Jen e Tom não queriam ficar no casamento nas condições em que começaram, mas ambos tinham esperança e se comprometeram com o trabalho. Eles transformaram a relação, e o casamento estava se curando. Para conseguir que eles se libertassem do passado, Paul e eu sugerimos um segundo casamento, mas com a mesma pessoa. Isso lhes permitiria dizer: não queremos trazer o casamento antigo para o hoje, queremos começar do zero, como as pessoas que somos hoje. Foi magnífico e inspirador quando Jen e Tom se casaram de novo na praia, em Santa Lúcia, após um dos nossos eventos presenciais.